Olá, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2025, mostrando para você inicialmente a capa do jornal Folha de São Paulo. E a manchete da Folha é sobre esse anúncio feito pelo presidente Lula ontem à noite. O governo Lula publica medida provisória que destina 4,18 bilhões extras para o Plano Safra. Medida provisória custeará subsídios em momento de taxa de juros maior. Linhas de créditos foram suspensas por falta de recursos no orçamento este de 2025, que ainda não foi votado pelo Congresso Nacional. Solução do Plano Safra envolveu diálogo entre o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, e o secretário de Comunicação, Sidônio Palmeira, e medida para evitar pedalada. Nova política agrícola mundial vai exigir mais dos congressos. Alalaô, Carnaval. Buscador da Folha indica dia, hora e local de blocos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Você tem alguma história inusitada de carnaval para contar? Conte para a Folha. É o convite que a Folha faz aos seus leitores. Nos destaques deste carrossel de imagens, a primeira nós temos um desmoronamento na Ásia. 4 pessoas morrem e 6 ficam feridas após ponte desabar em Seul, capital da Coreia do Sul. Vítimas trabalhavam na construção da estrutura. Ainda no setor internacional, pesadelo americano. Família de hondurenhos em abrigo em Matamoros, no México. Cidade ao lado de Brownsville, no Texas. Leia primeiro capítulo da série especial sobre imigração, primeira matéria que a Folha de São Paulo estreia. No Brasil, animal silvestre, capivara com arpão fincado no corpo é resgatada em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Animal vai passar por cuidados veterinários antes de ser devolvido ao seu habitat natural. Aves do paraíso. Espécies de pássaros nativos de Austrália, Indonésia e Nova Guiné utilizam biofluorescência para atrair fêmeas e abastecer dominância. Programa de Itaipu, que prevê gastos de 76 milhões de reais, emprega aliados do PT com salários de até 20 mil reais. Coordenadores e diretor têm trajetória política. Amiga de Janja, primeira-dama da República, monitora projeto. Polícia Federal. Fintechs ligadas ao PCC, ao primeiro comando da capital, organização criminosa que domina São Paulo, são alvo de ação de GAECO, que é um órgão do Ministério Público, e da Polícia Federal. Caso tem elo com a delação do empresário Vinícius Gribá, que morreu assassinado no aeroporto, no estacionamento do aeroporto de Guarulhos. Pesadelo americano. Com asilo suspenso, migrantes ficam encurralados na fronteira entre o México e os Estados Unidos. A Folha de São Paulo estreia hoje uma série de reportagens sobre migração entre os dois países. Políticas anti-imigração aumentam demanda por cartilha com direitos humanos. O presidente Lula se queixa de vazamento de informações em reta final antes de realizar a reforma ministerial. O presidente diz que ministros ameaçados
não podem descobrir situação pela imprensa. E o presidente Lula quer anunciar essa reforma no seu ministério, na sua equipe de assessores do primeiro escalão, logo após o carnaval. O ministro Juscelino Filho utiliza avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, para retornar para a praia na Bahia, após se reunir com Lula. O ministro diz que não havia voos comerciais para chegar a tempo, mas não explica o retorno na mesma aeronave. Oscar 2025, no caderno ilustrado de hoje da Folha, a matéria principal é com um musical sobre o cantor Bob Dylan. Não sabia muito sobre o legado musical de Bob Dylan, afirma o ator Timothée, que vive o personagem no stream. O nome desse filme chama-se Um Completo Desconhecido, que chega aos cinemas e a estreia ainda esta semana. Governador do Piauí defende fortalecer o ministro Fernando Haddad para superar a queda na popularidade do presidente Lula. Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil, deve ter alta nos próximos dias, diz comunicado em suas redes sociais. E ela está internada com uma inflamação no nervo do ouvido que causa desequilíbrio e vertigem. Relator de CPI para investigar apostas online, senador Romário, recebe patrocínio da empresa Superbet. O senador afirma que a atividade é empresarial e não possui relação com a sua atuação política. Romário separa duas pessoas, o Romário político e o Romário empresário. Uma não tem nada a ver com a outra. Vaticano. Papa Francisco passa mais uma noite tranquila, mas continua em estado crítico, diz Vaticano. O pontífice, de 88 anos de idade, está internado há 11 dias, caso é considerado grave pela equipe médica. Aço Ecoeficiente é inovação da empresa ArcelorMittal para contribuir com a transição energética. A fabricação deste aço é para incentivar a transição energética. Avanço da inteligência artificial exige forma de verificação humana anônima e segura. O protocolo visa criar infraestrutura que permite diferenciar humanos de robôs. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E esta foto no alto da capa é para uma cerimônia que houve lá em Kiev, capital da Ucrânia, marcando os 3 anos de guerra contra a Rússia. Diz assim a legenda desta foto. No 3º aniversário da guerra na Ucrânia, líderes europeus e o primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, foram a Kiev prestar solidariedade ao país. A chamada de capa para esse assunto no Estadão desta terça-feira, dia 25 de fevereiro. A guerra de Putin. Estados Unidos se unem à Rússia na ONU para votar contra resolução sobre Ucrânia. Os Estados Unidos se alinharam à Rússia para votar contra uma resolução na Assembleia Geral da ONU que condenou a invasão da Ucrânia. Nos Estados Unidos, Trump recebeu ontem
o presidente francês, o Emmanuel Macron, e ambos divergiram sobre a forma de encerrar o conflito entre Ucrânia e Rússia, que já dura 3 anos de muita matança, bombardeio e prejuízo. Muito dinheiro gasto com míssil, tanque, Rússia, bala, para alimentar esse conflito, essa guerra. Na Alemanha, o futuro chanceler, o Friedrich Merz, alerta para avanço da extrema-direita. Mas a manchete do jornal O Estadão é sobre essa fala ontem em cadeia nacional de rádio e televisão, ontem à noite, do presidente Lula. Diz assim: pacote de bondades. Por popularidade baixa, Lula libera FGTS e vai à TV fazer propaganda do governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avisou os sindicatos que vai editar medida provisória para liberar o saldo do FGTS para trabalhadores que tenham ficado com o dinheiro retido após aderir ao saque aniversário do FGTS. A medida deve ser anunciada hoje no Planalto e valerá apenas para os demitidos que têm saldo retido até a data de publicação da MP, da medida provisória. Em outra frente, Lula fez pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, ontem à noite, em que falou de retomada de repasses para estudantes no programa Pé de Meia, uma medida que foi autorizada pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, há cerca de 13 dias, e essa liberação de dinheiro começa hoje, terça-feira, e também falou da ampliação do programa Farmácia Popular, anunciada semana passada pela ministra Nízia Trindade, que é a ministra da Saúde. As ações ocorrem no momento em que o petista tem o mais baixo índice de popularidade dos seus 3 mandatos como presidente do Brasil. Sobre presidência da República, uma matéria correlata, aqui chamada de capa do Estadão, dizendo que ministra diz que para o que estiver fazendo, para a agenda, para atender Janja, e enrola o ministro Alexandre Padilha. Em gravação, a ministra Cida Gonçalves, que é a ministra das Mulheres, sugere que a primeira-dama tem tratamento diferenciado de outros ministros. Procurado pelo jornal, o Ministério negou. Câmara Federal. O presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, quer ampliar de 513 para 527 o número de deputados federais. O STF, o Supremo Tribunal Federal, determinou em 2023, nós estamos em 2025, que a Câmara Federal defina a proporcionalidade de representação dos estados. E para fazer essa proporcionalidade, tem estado que vai ganhar novos deputados federais e tem estado que vai perder. Como Hugo Mota não quer contrariar as bancadas dos estados que vão perder, resolve puxar para cima, aumentar de 513 para 527 o número de deputados federais, aumentando aí os gastos com esses gabinetes. Mas
essa proposta precisa ser conversada com o Supremo, porque a determinação do Supremo não é essa, é que faça uma adequação, acompanhe a proporcionalidade da população dos estados. Nessa proposta, por exemplo, o Ceará, que tem 22 representantes na Câmara Federal, ganharia mais uma cadeira, iria para 23 cadeiras na Câmara Federal. Judiciário, 4 em cada 10 presos em flagrante são soltos na audiência de custódia. Importante para evitar prisão de inocentes, esse instrumento, a audiência de custódia, é criticado por dar margem à liberação prematura de suspeitos. E esta matéria aqui do jornal Estadão é porque ontem, dia 24 de fevereiro, completaram-se 10 anos da instituição da audiência de custódia. Foi no dia 24 de fevereiro de 2015. E o Estadão faz essa análise sobre a eficácia ou não das audiências de custódia. No caderno C2, que é o caderno de cultura do Estadão, a matéria principal é sobre um documentário indicado para o Oscar, é sobre o ator Bob Dylan. Indicado para o Oscar, o ator Timothée vive o músico americano no filme Um Completo Desconhecido, sobre a vida de Bob Dylan. Ainda na área cultural, uma matéria dizendo que a Sabrina Sato celebra 20 anos de carnaval. No caderno Economia e Negócios, é um negócio que foi feito de bilhões de dólares. A dona é o delivery de alimentos, esses alimentos entregue em casa via bicicleta, via motocicleta. E aqui diz que a dona do iFood compra uma rival para criar gigante de entregas global. E esse negócio envolveu 4,3 bilhões de dólares. O brasileiro Fabrício Bloise esteve à frente da compra da Just Eat Takeaway, que foi comprada pelo iFood. Agora vamos para a capa do jornal O Globo do Rio de Janeiro. E no alto da capa, a chamada é para uma entrevista com a Juliette, ela que foi campeã do BBB 21. E ela, nessa entrevista, ela anuncia uma nova mídia, que é que eles chamam de EP, que é Exposed Play. É uma mídia pequena, que não é álbum, também não é só uma música só. São 30 minutos de música e tem esse nome em inglês, EP. Anunciando que gosta de beber, ela diz que gosta de beber cachaça e gosta de boemia, campeã do BBB 21, lança esse Exposed Play. O nome desse álbum, né, dessa mídia é Farra, e fala da carreira de cantora. Ela diz que a carreira de cantora ainda não dá dinheiro. O que dá dinheiro mesmo é sendo influencer, publicando vídeo nas redes sociais e o povo curtindo. Aí ela ganha dinheiro dessas grandes empresas de tecnologia. E está lançando esse álbum e o jornal Globo dá destaque a esse material. A manchete do jornal é sobre essas novas medidas que o governo Lula está tomando para alavancar a sua
popularidade. Diz assim a manchete do O Globo. Mais crédito. Com popularidade em baixa, governo amplia acesso a recursos do FGTS. Vivendo o ápice da avaliação negativa de sua gestão, o presidente Lula prepara uma medida provisória para liberar recursos do FGTS. Segundo a medida em gestação, trabalhadores que aderiram ao saque aniversário e que estão com recursos bloqueados porque foram demitidos nos últimos 2 anos, poderão agora resgatar esse saldo. Com potencial de alcançar milhões de pessoas, a MP, que é a medida provisória, ligou alerta no setor de construção civil, já que o FGTS é um dos principais financiadores das construtoras, da construção civil. Em busca de reverter a queda de popularidade, Lula convocou ontem, em cadeia nacional de rádio e TV, para divulgar programas como o Pé de Meia para os estudantes do ensino médio, é uma liberação de R$200, e também um aumento dos produtos do programa Farmácia Popular. 41 novos produtos que inclui até fralda geriátrica. Usar mais a rede de TV faz parte da nova estratégia de comunicação do presidente da República. Ainda na área de política, um levantamento feito pelo jornal Globo mostra que as emendas parlamentares definirão o destino de R$1 a cada R$5 que o Executivo Nacional investirá via orçamento da União. Somando um total recorde de 50 bilhões de reais a ser confirmado no orçamento de 2025, a ser votado ainda agora este ano, a primeira reunião da Comissão Mista de Orçamento está marcada para o dia 11 de março, para analisar na comissão o orçamento de 2025. As emendas parlamentares, se forem confirmados esses 50 bilhões de reais, as emendas parlamentares devem ocupar cerca de 20% dos gastos de livre destinação pelo Executivo. Para especialistas, esse modelo agrava a ineficiência do Estado brasileiro. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, segundo aqui chamada de capa do jornal Globo, buscou lideranças do PT, do Partido dos Trabalhadores, para evitar sua demissão, dada como certa no Planalto. Titular da Saúde procurou o chefe da Casa Civil, o ministro Rui Costa, procurou também a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleice Hoffmann, para tentar reverter a decisão de Lula. Ainda sobre política, rachada sobre o seu posicionamento diante do governo, a bancada evangélica faz inédita eleição interna. Disputa para líder da frente parlamentar, que reúne mais de 100 deputados ligados a igrejas, se dá entre alas mais próxima e mais refratária, quer dizer, mais distante ao governo, e quebra uma tradição de unidade. E essa bancada é chamada de bancada evangélica, que reúne deputados
que são ligados às igrejas evangélicas. Treinamento, controle externo, integração para as polícias desafiam as guardas armadas. Uso de armas pelas guardas municipais, como estabelece a proposta no Rio de Janeiro, teve aval do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, mas limites legais da atuação, riscos e vantagens do modelo e aplicação na prática do que prevêem as regras ainda geram dúvidas. O estado do Rio de Janeiro, que o governador é o Cláudio Castro, quer ajuda do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para enfrentar lá no Rio de Janeiro a facção criminosa Comando Vermelho. O governo do Rio vê interesse mútuo num combate ao tráfico internacional de drogas e armas e articula uma parceria com os Estados Unidos. Esta foto em destaque na capa do Globo é sobre o tema do enredo da escola de samba Mangueira. Olha aqui essa criança com um calção de cor verde-rosa, que é as cores da Mangueira. E diz assim: uma parte da África em verde e rosa. O povo bantu e sua cultura, na culinária e na música carioca, inspiram o enredo da Mangueira para orgulho do criador José William de Paula. Ele que teve essa ideia da Mangueira este ano no Carnaval do Rio de Janeiro, fazer uma homenagem ao povo bantu da África. Violência em São Paulo é chamada de capa do jornal Globo do Rio de Janeiro. Áreas com vocação boêmia em São Paulo sofrem com alta de roubos e furtos. Bairros com vida noturna intensa na capital paulista, como a Vila Madalena e Pinheiros, tiveram aumento de 57% na ocorrência desses crimes, roubos e furtos entre 2022 e 2024. Ainda chamada de capa no jornal Globo, na área internacional. Aqui os 3 anos de briga, os 3 anos de guerra, de matança entre Rússia e Ucrânia. Pressionado, Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, tem apoio da União Europeia e negocia com Donald Trump. O presidente da Ucrânia vive seu momento mais delicado 3 anos depois da invasão russa. Ameaçado, seu governo negocia acesso a jazidas de minério pelos Estados Unidos em troca de apoio militar. Na Casa Branca, ontem, Donald Trump recebeu o presidente da França, o Emmanuel Macron, para conversar, entre outros assuntos, sobre a guerra na Ucrânia. E nesta foto, esses dois abraçados, é o presidente da Ucrânia, o Zelensky, que recebe o abraço de Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, que ele saiu lá do Canadá para ir para a Ucrânia participar de uma cerimônia em Kiev, capital da Ucrânia, para prestar solidariedade ao presidente Zelensky, nesta data em que se comemora, não tem nada para comemorar, em que se registra
os 3 anos de guerra lá entre Ucrânia e Rússia. Também na área internacional, vitorioso na Alemanha, o Friedrich Merz dá recado a Donald Trump. Friedrich diz que sua prioridade no governo, no primeiro, como premier da Alemanha, será fortalecer o continente europeu para ser independente dos Estados Unidos e ele vê o presidente americano indiferente à Europa. Apreensão e fé. Vaticano pede vigílias de oração pela saúde do Papa, ainda em estado crítico. O Jornal Globo traz uma matéria sobre comportamento. É sobre o uso de celular, sob controle, filhos e celular. A tecnologia como aliada dos pais. Aumenta a quantidade de ferramentas ao alcance dos pais que podem filtrar o conteúdo a ser baixado, limitar o tempo de tela e bloquear o aparelho dos filhos em intervalos determinados. E esta matéria do Globo ensina como os pais podem fazer isso bloqueando, usando alguns cliques para bloquear ou limitar ou fiscalizar o uso desses telefones celulares pelos filhos. O país cumpre a meta em apenas 3 das 19 vacinas direcionadas às crianças. Cobertura vacinal, no entanto, vem melhorando. Estudo mostra aumento da confiança dos brasileiros nos imunizantes, uma confiança que estava em queda desde 2015. E essa queda era impulsionada pelo ex-presidente Bolsonaro, que era anti-vacina e que fazia uma propaganda contra as vacinas, dizendo ele que não tinha efeito nenhum. E agora os imunizantes estão voltando a ter credibilidade na população brasileira. Mas mesmo assim, 3 das 19 vacinas direcionadas às crianças, somente 3 cumprem a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. No mercado da bola, no futebol, no top 7 dos gastos, o Brasil vê risco de estourar bolha. Em forte alta, o futebol brasileiro mais que dobrou investimentos em contratação de jogadores em 2024. Analistas alertam que crescimento tem de ser sustentável para que não haja prejuízo depois. Agora vamos para a capa do jornal Correio Brasiliense. Correio Brasiliense, que é lá de Brasília, Distrito Federal. E no alto da capa é uma chamada para a violência no Distrito Federal. Diz o título: Hora de dar um basta à violência. Os 2 casos que chocaram o Distrito Federal no último sábado tiveram desdobramentos ontem. Enquanto a Polícia Civil caçava Vandiel Próspero da Silva, de 24 anos, acusado de matar a ex-companheira Jéssica de Souza com um tiro dentro de uma igreja evangélica na cidade de Planaltina, o corpo da jovem de 17 anos, mãe de 2 filhas, e que estava grávida do 3º filho, foi liberada para o enterro na cidade em Avelino Lopes, no Piauí. Essa moça de 17 anos, que já estava grávida do 3º filho, ainda adolescente, 17 anos, era da cidade de Avelino Lopes. E o outro caso, o motorista
de aplicativo João Pedro Gomes da Silva, de 35 anos, teve a prisão preventiva decretada. Ele é suspeito de ter estuprado uma jovem de 19 anos durante uma viagem, essas viagens de carro por aplicativo, durante uma viagem entre Samambaia e a cidade de Ceilândia. Mas a manchete do jornal Correio Brasiliense é o assunto explorado também em manchete pelos outros jornais. Diz o seguinte: por uma imagem positiva, Lula vai à TV e mexe no FGTS. Presidente faz pronunciamento para exaltar programas que já haviam sido anunciados, como o Pé de Meia, havia sido anunciado pelo MEC, e também mais gratuidades no programa Farmácia Popular, que também já havia sido anunciado pela ministra Nízia Trindade, da Saúde. Palácio do Planalto vai editar uma medida provisória para liberar valores do Fundo de Garantia aos trabalhadores demitidos que optaram pelo saque aniversário. E por ter optado pelo saque aniversário, eles não foram informados, ou se foram, não obedeceram, não podia tirar o resto do dinheiro. Mas agora o Lula está liberando. Os que estão demitidos, desempregados, podem pegar ainda o que tem lá no fundo, no FGTS, no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Esta foto, aqui uma fila para pegar ônibus, é dizendo que embarque ao descaso. O transporte entre o Distrito Federal e as cidades do entorno tem ônibus velhos, lotados e com horários irregulares. E toda essa precariedade ainda custa muito caro para os passageiros, que pagam tarifas altas. Moradores das cidades vizinhas reclamam do serviço e temem aumentos. Um reajuste que estava previsto para iniciar, um reajuste nas tarifas, no preço da passagem, que estava previsto para iniciar sábado, foi suspenso pela Justiça. Delação de Mauro Cid sob ataque de advogados. Defesa de Jair Bolsonaro vai pedir no Supremo a anulação dos depoimentos em delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Esse depoimento foi feito à Polícia Federal e num deles o próprio ministro Alexandre de Moraes participou. O tenente-coronel coloca o ex-presidente Bolsonaro no centro da trama golpista, denunciada pela Procuradoria-Geral da República, o STF. Em entrevista, o ex-chefe do Planalto chamou as delações do Mauro Cid de tortura e disse que não teme ir preso. Ele disse uma frase aí de baixo calão, mas depois se arrependeu, sobre quando perguntaram o que é que ele achava se poderia ir preso. Interdição do HMBI preocupa pacientes. E o HMBI é o Hospital Materno Infantil de Brasília. Grávida de 41 semanas, Gisele Pereira, essa da foto, procurou o Hospital Materno Infantil de Brasília, mas teve que se deslocar para o Hospital Universitário. O Centro Obstétrico da Unidade da Asa Sul está sob interdição da Defesa Civil por causa de rachaduras. De acordo com a Secretaria de Saúde do DF, o local ficará fechado até que os técnicos
fechem um diagnóstico, encontrem um diagnóstico sobre os problemas. 200 médicos. Ao tomar posse, secretário de Saúde anuncia nomeações. Aqui a foto de Emmanuel Macron e Donald Trump se cumprimentando. Trump e Macron veem fim da guerra. Encontro amistoso lá na Casa Branca, porém com divergências evidenciadas. Presidente dos Estados Unidos e da França acreditam que o conflito entre Rússia e Ucrânia poderá chegar a uma solução em questão de semanas. Troca em secretaria. Entrevistado de ontem no CB.poder, o Ricardo Villafane deixou a Secretaria de Proteção Animal do DF. É o segundo nos últimos 30 dias. O primeiro foi o secretário de Saúde e agora a Secretaria de Proteção Animal também tem mudança. A exoneração dele foi publicada em edição extra do Diário Oficial. No lugar de Villafane, assume a pasta Edilene Cerqueira. Saúde do Papa Francisco. Milhares de fiéis enfrentaram chuva e frio numa vigília pela saúde do Papa na Praça de São Pedro, lá no Vaticano, em Roma. Internado há 11 dias, ele teve uma leve melhora, segundo os médicos, embora o quadro de saúde seja considerado crítico. Histórias de empreendedor. No podcast do Correio, o gerente de crédito do Sebrae Nacional, o Valdir Oliveira, deu detalhes do livro que escreveu sobre o setor. Reflexões sobre o crédito e pequenos negócios. Esse livro será lançado hoje lá no Sebrae Nacional em Brasília. Mais pistas sobre a premiação do Oscar, que será realizado no próximo domingo, dia 2 de março. Prêmios da Screen Guild são termômetro para a cerimônia de domingo, que tem o filme brasileiro Ainda Estou Aqui na disputa da estatueta. Futebol. Caderno de esportes de hoje do Correio Brasiliense traz como chamada de capa, como matéria principal, essas empresas de jogos online. Bets comandam o Brasileirão. Cassinos online, é assim que define o Correio Brasiliense para essas bets. Cassinos online quebram bancos estatais e são patrocinadores másteres de 18 dos 20 clubes da Série A do Brasil, do Campeonato Brasileiro. E a gente viu agora, aqui no Globo, até o Romário, o senador Romário é patrocinado, tem uma empresa patrocinada por essas bets. E ele é da CPI, que fiscaliza lá as bets lá no Senado Federal. Mas ele disse que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é empresário, uma coisa é ele político. Não se misturam. Teise em ascensão. Prata da casa, Jean Teise lidera a novíssima cena da música pop brasileira com o álbum Acrônico. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. E no alto da capa, o jornal trata sobre Oscar, que é a maior premiação mundial do cinema. E essa matéria está no caderno Vida e Arte. Saiba onde assistir aos indicados ao Oscar 2025 no streaming e no cinema. E aqui, duas fotos.
esta primeira foto dos atores Selton Mello e Fernanda Torres vivendo no filme Ainda Estou Aqui, o Rubens Paiva e a viúva Eunice Paiva. E nesse outro, com esse religioso, é o filme Enclave, é sobre os bastidores de uma eleição de um papa. Mas a manchete do jornal Povo é sobre uma operação policial realizada ontem, com foco aqui no estado do Ceará. Reconhecimento facial. 173 membros da organização criminosa GDE são presos com o auxílio de IA. IA é inteligência artificial. A ação policial ocorreu simultaneamente em 32 cidades, sendo 29 no estado do Ceará. No Piauí foi em Teresina, no Rio Grande do Norte foi em Mossoró e em Santa Catarina foi na cidade de Itajaí. No total, foram 355 pessoas identificadas dessa organização criminosa, um verdadeiro exército, com o uso de tecnologia de reconhecimento facial. E desses 353, 173 são presos. Pessoal que é empregado pela GDE para vender droga. Mas 173 dos 355, e tem muita gente ainda trabalhando para essa empresa. No caderno de economia, a chamada de capa do jornal Povo é dizendo que gargalos de energia põem em risco projetos de hidrogênio verde no Nordeste. Manifesto que cobra ao governo federal. Manifesto que cobra ao governo federal por atraso em cronograma de pesquisas para ampliação das linhas de transmissão de energia, cita 3 projetos do Ceará que estão parados. Política. O jornal Povo traz uma entrevista com o prefeito do Eusébio, o Júnior do Acilon, e ele diz nessa entrevista que quer retomar as conversas com o município de Fortaleza para o município de Fortaleza ceder um pedaço de praia para o Eusébio, para que Eusébio, que fica ali espremido entre Fortaleza e o Aquiraz, tenha uma faixazinha de praia. É essa a chamada para essa entrevista. Mas ele fala de outros assuntos do município dele. A reportagem de hoje do jornal Povo é dizendo que as universidades investem em projetos para promover a equidade de gênero. E esta foto, uma foto escura, foto meio triste, é para mostrar a situação de alguns asilos. Antigamente chamava asilo, hoje chama casa de repouso, chama outro nome. Mas esse caso é situação degradante. 50 pacientes com esquizofrenia e Alzheimer são assistidos por apenas 3 cuidadoras na Casa de Repouso São Gabriel, no bairro Carlito Pamplona, que fica aqui na periferia de Fortaleza, onde vivem as pessoas idosas.
Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico. E no alto da capa, 3 chamadas. A primeira, Estados Unidos. A empresa Apple, que faz esses aparelhos de celular, faz computador, planeja investir mais de 500 bilhões de dólares nos Estados Unidos em 4 anos. Ainda na área de tecnologia, cuidado com a saúde aumenta entre os brasileiros. Agronegócios, o Plano Safra 2025 para 2026 terá taxa de juros maiores. Quem diz isso é o Gustavo Lage, do Banco do Brasil. Manchete do Valor Econômico. Repasse recorde da União, a União aqui é o governo federal, financia alta das despesas dos estados e dos municípios. Os repasses da União a estados e municípios chegaram ao recorde de 595,7 bilhões de reais no ano passado, um aumento de 5,2% em relação ao ano de 2023, período pré-pandemia, já descontada aí nesses 5,2%, descontada a inflação. A alta é resultado de vários fatores, como a evolução das emendas PIX, as emendas parlamentares, que possibilitam o envio direto de recursos a prefeituras e estados sem identificação do projeto beneficiado. Ainda se deve à ampliação dos recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Também se deve a altas nos royalties de petróleo e também a estratégia da União, do governo, de buscar o ajuste fiscal por meio da elevação de receita, o que impulsiona as transferências obrigatórias às administrações estaduais e municipais. É os FPM, o repasse também para os estados, que são transferências obrigatórias. Lula decide liberar a FGTS de quem optou pelo saque aniversário. Na Alemanha, Friedrich Merz negocia elevar gasto com militar, com a defesa da Alemanha. A foto de destaque é aqui na Casa Branca, o encontro de 2 presidentes, o Emmanuel Macron, da França, que foi visitar o Donald Trump. O cenário ajuda e o Tesouro Nacional acelera a emissão de títulos. Petrobras deve ter resultados mais fracos no 4º trimestre deste ano. E as empresas elétricas puxam o freio nessa questão das energias renováveis. E por quê? Empresas do setor elétrico estão reavaliando investimentos em geração e direcionando os recursos para segmentos mais previsíveis, em razão de dificuldades que têm reduzido a atratividade de projetos de energias renováveis, como a volatilidade dos preços e os cortes de geração impostos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, devido à baixa demanda. Edson, e por falar em Eunice Oliveira, tem uma nota hoje aqui nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, a coluna do Estadão, que diz o seguinte: o deputado distrital Fábio Félix, do PSOL, vai protocolar representação no Ministério Público de Contas do Distrito Federal para apurar a regularidade de um processo do governo local, do governador Ibanez Rocha,
para alugar, sem licitação, um prédio por 42 milhões de reais. Como revelou a coluna ontem, a edificação pertence a um aliado do governador Ibanez Rocha, do MDB. Pertence ao deputado federal Eunício Oliveira, que também é do MDB. O contrato seria por 5 anos, renováveis por igual período. E hoje, quem administra esse imóvel é a empresa Remo Participações, que é tocada por um filho de Eunício Oliveira. Ainda na coluna do Estadão, a deputada Érica Wilton, do PSOL de São Paulo, protocola hoje na Câmara Federal a PEC, a proposta de emenda constitucional, que acaba com a escala de trabalho 6x1, quer dizer, trabalha 6 e folga domingo. Conseguiu, nessa PEC, ela conseguiu 234 assinaturas de apoio, 63 apoiadores a mais que o mínimo necessário. Érica Wilton, do PSOL de São Paulo, estará hoje na Câmara Federal com representantes do movimento Vida Além do Trabalho para pressionar pela aprovação, pela tramitação dessa matéria. Também pedirá reunião com o presidente da Casa, Hugo Mota, o PSOL, o PT e partidos da direita disputam a autoria de propostas outras para reduzir o número de dias trabalhados no Brasil. Ainda na coluna, outra nota da coluna do Estadão. O líder do MDB na Câmara, o Isnaldo Bulhões, de Alagoas, é o mais cotado para assumir a liderança do governo na casa, no lugar do deputado federal cearense José Guimarães, do PT. Mas ele, Isnaldo Bulhões, foi aconselhado por parte dos partidos do Centrão a rejeitar eventual convite do Palácio do Planalto. Para um dos aliados, esse barco vai afundar. É o conselho que o Centrão dá para Isnaldo Bulhões, que pretende ser líder do governo na Câmara Federal. Ele que é do MDB. Continua a nota. Outro nome considerado para o posto de líder do governo na Câmara Federal, no lugar de Guimarães, é o deputado federal Aguinaldo Ribeiro. Ele é do PP, do Partido Progressista da Paraíba. E ele foi relator da primeira proposta de reforma tributária. Esteve até aqui em Fortaleza debatendo o assunto lá na FIEC. Pois o Aguinaldo Ribeiro, que foi ministro das cidades no governo de Dilma Rousseff, ele dificilmente aceitaria o cargo, dizem interlocutores, ele não aceitaria o cargo sem ter a garantia de ter um canal direto de negociação com o presidente Lula. Agora vamos para a página de editoriais do jornal O Estado de São Paulo, desta terça-feira, dia 25 de fevereiro. Primeiro editorial: STF cria Polícia Municipal. Pela Constituição, o policiamento ostensivo é tarefa da PM, da Polícia Militar. Mas o Supremo entendeu que a segurança pública está ruim
e que é preciso dar poder de polícia às guardas municipais. Segundo editorial, a necessidade de investir em defesa aqui com D maiúsculo. Os gastos com defesa no Brasil são disfuncionais e se contraem a cada década. O país é pacífico, mas se quiser se manter independente no mundo mais perigoso, precisará se armar melhor. Agora vamos para as páginas de política do Estadão. A primeira matéria é sobre o pronunciamento de ontem do presidente Lula. Após queda de popularidade, Lula facilita saque de FGTS a trabalhador. O governo anuncia que vai liberar saldo a quem aderiu ao saque aniversário. No mesmo dia, o presidente ocupa rede nacional de comunicação, de rádio e TV, para exaltar os programas Pé de Meia, na área do MEC, e Farmácia Popular, na área do Ministério da Saúde. Pronunciamento quebra padrão de aparições. É outra matéria sobre o assunto no Estadão. Ministério das Mulheres. A ministra Cida afirma que interrompe a agenda para atender Janja da Silva e enrola o ministro Padilha. Em gravação, Cida Gonçalves sugere que primeira-dama do país recebe tratamento diferenciado de ministros do governo. A pasta, ao ser interpelada pelo jornal, negou. Acordo com o STF. O presidente da Câmara Federal, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, quer ampliar as cadeiras na Câmara Federal para 527. Hoje são 513. Diz assim o texto dessa matéria. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, quer construir um acordo com o Supremo Tribunal Federal para alterar o número de deputados federais de 513 para 527, ou seja, 14 cadeiras a mais do que a composição atual. A ideia é que as bancadas dos estados sejam adequadas às estimativas populacionais do censo feito pelo IBGE em 2022, sem que nenhuma das bancadas dos estados perca vagas em relação às já existentes hoje. Uma proposta com essa finalidade pode ser colocada em tramitação depois do Carnaval. Se ocorrer, a mudança no total de deputados federais será a primeira mudança desde 1993. A partir de uma ação movida pelo estado do Pará, o Supremo determinou em agosto de 2023 que a Câmara Federal defina a proporcionalidade de representação estadual, ou seja, o número de deputados para cada estado, de acordo com as informações apuradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no censo feito em 2022. As mudanças apontadas pelo IBGE indicam que alguns estados estão subrepresentados na Câmara Federal, porque a população aumentou, enquanto outros têm deputados a mais, porque a população diminuiu
e o número de deputados continuou o mesmo. Se era proporcional, aumenta a população, aumenta o número de deputados representantes na Câmara. Diminui a população, diminui o número de deputados representantes na Câmara Federal. Entre as bancadas acima da proporção adequada estão Rio de Janeiro, Estado Rico, Bahia, Paraíba e Piauí. Seriam as que mais perderiam vagas com o ajuste de acordo com o censo de 2022. Já a bancada do Pará, que está com esse processo, com essa ação no Supremo, ganharia 4 novas vagas. Em entrevista à Rádio Arapuã, que é de João Pessoa, na Paraíba, no início do mês, o Hugo Mota declarou que busca construir uma alternativa em que ninguém saia perdendo. Abre aspas, disse Hugo Mota. Perder essa representatividade é perder orçamento, tira vozes importantes e o critério também não é justo. Quem cresceu tem o direito. Penso que a solução seria um acordo combinado com o Supremo para que se aumente a quantidade de deputados federais e ninguém perca, disse o presidente da Câmara. Ele também demonstrou preocupação com os impactos das mudanças aos olhos da opinião pública, já que a ampliação do número de deputados de 513 para 527 significaria aumento dos custos da Câmara para o contribuinte, para o pagador de imposto. Abre aspas. Temos que fazer o dever de casa para que isso não represente aumento do custo da Câmara, afirmou Mota nessa entrevista à Rádio Arapuã, em João Pessoa. Continua o texto da matéria. O prazo dado pelo STF para que o Legislativo promova a mudança termina no dia 30 de junho próximo. Se, a partir dessa data, o Congresso não tiver aprovado uma lei complementar sobre o tema, se ele se miscuir dessa missão de legislar sobre o ajuste dos deputados segundo a proporcionalidade populacional, se não fizer, o Tribunal Superior Eleitoral é quem vai determinar até outubro, um ano antes das eleições de 2026, o número de cadeiras que cada unidade da federação, que cada estado terá em disputa nas eleições de 2026. Diga assim, o Hugo Mota, a matéria destaca ainda uma frase do Hugo Mota nessa entrevista à rádio lá da João Pessoa. Ele disse assim: penso que a solução seria um acordo combinado com o Supremo para que se aumente a quantidade de deputados federais e ninguém perca. Continua o texto da matéria. De acordo com o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, as bancadas de 14 estados devem ser alteradas para refletir as mudanças populacionais registradas pelo censo do IBGE. O Rio de Janeiro, por exemplo, pode ser o principal afetado, com menos 4 vagas na Câmara Federal, seguido pelo Rio Grande do Sul, Piauí, Paraíba e Bahia, cujas bancadas perdem 2 cadeiras. Rio Grande do Sul perde 2 cadeiras, porque a população diminuiu. Piauí
perde 2 cadeiras, porque a população diminuiu. Paraíba também e Bahia também. Pernambuco e Alagoas teria uma vaga a menos. Esses estados que eu falei, Rio Grande do Sul, Piauí, Paraíba e Bahia, perderiam 2 vagas. Pernambuco e Alagoas perderiam uma vaga. Em compensação, as bancadas de 7 estados devem ser ampliadas com a adequação. Santa Catarina e Pará podem obter 4 vagas a mais, porque a população lá aumentou. E o Amazonas, 2 vagas, ganha 2 vagas o estado do Amazonas. Agora, o Ceará, o Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso ganhariam 1 parlamentar a mais. Ceará, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso, porque a população do Ceará aumentou. Hoje, a bancada do Ceará em Brasília, na Câmara Federal, a bancada na Câmara Federal são 22, então passaria para 23 deputados federais. São Paulo, que já está entre as maiores bancadas, São Paulo tem 70 deputados federais na Câmara Federal. A princípio não teria alteração, continuaria com os 70 deputados. Já há um projeto de lei em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara, para fazer o ajuste de acordo com a decisão do STF. A decisão do STF é para fazer de acordo com o censo do IBGE de 2022. O texto estava para ser votado no fim do ano passado, mas a pressão de deputados da bancada do Rio de Janeiro, em especial, adiou a análise. E agora, o Hugo Mota quer colocar a tramitação, esse projeto em tramitação, primeiro conversando com o Supremo, para que Rio de Janeiro não perca 4 deputados e também Rio Grande do Sul não perca deputados. E está aí com esse imbróglio, vai conversar dia 27, depois de amanhã, tem reunião do chefe dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, para falar das emendas parlamentares, e com certeza o Hugo Mota vai tratar desse assunto com o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do STF, sobre se pode ou não fazer essa mudança, aumentar de 513 para 527 deputados federais na Câmara Federal. Ainda matéria nas páginas de política do Estadão. Ex-presidente acusado. Bolsonaro vai pedir anulação de delação do tenente-coronel Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens. E ele vai pedir através do seu advogado, que ontem, o advogado Celso Vilardi, esteve ontem conversando em audiência com o presidente do Supremo. Na editoria de Internacional, a primeira matéria é a audiência, os dois aqui rindo. Esse de preto é o presidente da França, o Emmanuel Macron, e o de azul é o presidente Donald Trump, dos Estados Unidos. E ontem eles tiveram uma conversa lá na Casa Branca. A guerra de Putin. Estados Unidos se unem à Rússia na ONU contra a resolução sobre guerra na Ucrânia. Em mudança radical na diplomacia americana, governo Trump rompe com aliados europeus e se alinha a países próximos de Moscou em votação na Assembleia Geral da ONU. E aqui na foto, à esquerda, o Macron,
aqui à direita o Trump, na Casa Branca, em busca de um acordo difícil para encerrar a guerra na Ucrânia. Aliados visitam Kiev, que é a capital da Ucrânia, para mostrar apoio a Zelensky no terceiro ano, quando se completa 3 anos de guerra entre Ucrânia e Rússia. Ainda na editoria internacional, futuro primeiro-ministro da Alemanha, votação da ultradireita é alerta final à Alemanha, diz líder conservador. O futuro chanceler Friedrich Merz, dirigente do partido CDU, partido mais votado nas eleições de domingo passado, ele quer tornar a Europa independente dos Estados Unidos. E disse nessa entrevista que considera o Donald Trump indiferente aos países europeus. Na editoria de Metrópole, a primeira matéria é um registro sobre os 10 anos desse instrumento chamado audiência de custódia. E o levantamento do jornal Estadão diz que em audiência de custódia, 4 em cada 10 presos em flagrante são libertados. Medida para proteger integridade de presos e evitar prisão de inocentes, chega a 10 anos, pressionada a reduzir solturas por parte de parlamentares e agentes de segurança, dos policiais, que reclamam que é o prende e solta. Eles prendem e a justiça solta. E a audiência de custódia está completando 10 anos e o jornal Estadão dá aqui uma página inteira sobre esse assunto. Em números, 1,7 milhão de audiências de custódia foram realizadas no Brasil desde 24 de fevereiro de 2015, quando foi instituída a audiência de custódia. 1 milhão delas, aproximadamente, teve flagrantes convertidos em prisão preventiva. E em 678,6 mil audiências de custódia, repetindo, 678.600 tiveram presos libertados. Por isso que em cada 4 presos, quatro em cada 10 presos, quase a metade, os presos foram soltos depois dessa audiência. A avaliação do MEC passa a ter questões dissertativas. Esse novo modelo do SAEB, que avalia a educação básica, foi mostrado aos estados, às secretarias de educação dos estados. E a intenção é adotar esse novo modelo com questões dissertativas de forma experimental já neste ano de 2025. E a questão dissertativa, ela força o aluno a pensar, a escrever, a emitir uma opinião sobre aquele assunto. Não é uma coisa, é uma coisa mais subjetiva do que objetiva. Então ele tem que emitir uma opinião sobre um determinado assunto. Policiais fantasiados prendem ladrões de celular no pré-carnaval. Capital paulista tem 590 registros de roubo ou furto nos blocos de pré-carnaval do fim de semana. O estado de São Paulo destaca a redução no número de casos.
Aí eles colocaram policiais fantasiados no meio dos foliões para prender, armados, para prender os ladrões. Religião. Vaticano convoca vigília de oração pela saúde do Papa Francisco. O boletim mais recente fala em leve melhora e insuficiência renal sob controle, além de não ocorrerem mais crises respiratórias. O Papa trata de uma pneumonia nos 2 pulmões. Esportes. Palmeiras vai abrir as quartas de final no sábado no estádio em São Bernardo. Racismo. Vice-prefeito do Rio Preto pede licença. Caderno de Economia e Negócios. Bancos públicos se articulam para flexibilizar regras e ampliar crédito. Crédito é empréstimo, emprestar dinheiro para o povo. Encabeçado pela Associação Brasileira de Desenvolvimento, o movimento busca o apoio do Banco Central para aumentar o volume de empréstimos a municípios e às prefeituras e também às indústrias. É dinheiro sobrando, e quando sobra dinheiro, se coloca mais dinheiro para ser emprestado. Bancos querem dobrar limite para novos empréstimos a entes públicos. E os entes públicos os estados e a União, as prefeituras. Resolução em vigor do Conselho Monetário Nacional, o CMN, diz que o montante das operações de crédito de cada banco para entes públicos, como municípios, deve ficar limitado a 45% do chamado patrimônio de referência da instituição financeira, conjunto de ativos que a instituição deve manter como reserva para garantir sua insolvência. Novos títulos somam captação de 9,480 bilhões em 2024. Governo libera crédito extra mais empréstimo. Crédito extra, quer dizer, empréstimo extra de 4,1 bilhões de reais para o agronegócio, para tocar o Plano Safra. Brasil precisa passar por várias reformas da Previdência, diz Rogério Seron. E o Rogério Seron é o secretário executivo do Tesouro Nacional. Ele disse ontem que é irrefutável a avaliação de que o Brasil precisará passar por diversas reformas da Previdência ao longo do tempo. O aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população e também o déficit orçamentário. O déficit orçamentário é de mais de 400 bilhões, que a Previdência não se paga e que esse dinheiro é tirado do Tesouro, é tirado da arrecadação para colocar na Previdência para pagar os aposentados. 437 bilhões. Então, não é só a expectativa de vida, o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população levam a esse diagnóstico. É também para tapar o rombo da Previdência hoje federal. Taxas recíprocas podem ser o caos para a economia global. Taxa recíproca entre os países que exportam para os Estados Unidos e as taxas cobradas pelos países aos produtos dos Estados Unidos. E se houver essa mesma reciprocidade, pode causar um caos global na economia, dizem especialistas ouvidos pelo Estadão. Um sistema
estável de comércio mundial não pode ser trocado por decisões arbitrárias que saiam do salão oval da Casa Branca. Dona do iFood, que é essa empresa que entrega alimento por transporte, compra rival e cria gigante global de entregas. A Azul, Companhia Aérea Azul, tem lucro líquido ajustado de 62,4 milhões de reais. Explosão de diagnósticos faz surgir uma rede de clínicas de saúde especializadas em TEA, que é o transtorno do espectro autista. O crescimento no diagnóstico do transtorno do espectro autista, o TEA, no Brasil, que acompanha uma tendência global, teve um efeito colateral inesperado: o surgimento de uma rede especializada no tratamento de neurodiversidade, porque não é doença, é uma chamada neurodiversidade, inédita por aqui. Com a explosão na demanda por um tratamento sem grande representatividade nos custos antes da pandemia, bem como no número de fraudes, as empresas de saúde, as empresas de planos de saúde passaram a tentar controlar a distorção repentina. Entre as soluções está o investimento em clínicas especializadas, centrais exclusivas de atendimento e cadastramento de prestadores de serviços selecionados, além, é claro, da intensificação no combate às fraudes. A capa do caderno Cultura e Comportamento do Estadão é sobre um filme com um documentário sobre o cantor Bob Dylan, Nas Ruas com Dylan. O nome do filme é Um Completo Desconhecido, que narra o começo da trajetória do artista em Nova York nos anos 60. E esse filme, esse documentário, está indicado ao Oscar. É indicado para o Oscar o ator Timothée Vive, o músico americano. Queria um Dylan que não está nos documentários. O diretor James diz que se quisesse só uma cópia, há 55 álbuns e diversos filmes sobre o bardo de Minnesota. Ele é filho do estado de Minnesota. No caderno A Fundo de Educação, Bolsa Chilena de Incentivo a Professor funcionou? Política que Chile adotou em 2011 revela pontos de atenção para o Brasil, que serve de experiência para o Brasil, nesse plano, nesse programa Pé de Meia Licenciaturas. Agora vamos para a capa, pelas páginas internas do jornal Globo. E no primeiro editorial do Globo de hoje, desta terça-feira, disse assim: déficit crescente impõe nova reforma da Previdência. Levantamento mostra que pagamento de aposentadorias e pensões aumentou 60% entre 2015 e 2024. A vitória de Friedrich Merz na Alemanha embute alerta sobre o avanço de partidos radicais de ultradireita. Legendas de centro ganham chance de aliviar angústias econômicas e migratória, mas pode ser a última chance, diz o editorial do jornal O Globo. Nas páginas de política, tom de propaganda, Lula
requenta anúncios em primeiro pronunciamento do ano e planeja mais tempo na TV por aprovação do seu terceiro mandato. E o primeiro pronunciamento do ano foi feito ontem em cadeia de rádio e televisão, ontem à noite, antes do Jornal Nacional da Rede Globo, e o governo Lula chamou a atenção para dois programas, o Pé de Meia e o Farmácia, a ampliação do Farmácia Popular. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, buscou petistas para tentar se manter no comando do ministério. Lula já avisou aliados que a ministra será substituída por Alexandre Padilha, que hoje comanda o Ministério das Relações Políticas, né, com o governo, e a ministra resiste a entregar o cargo. E também o Alexandre Padilha resiste a entregar a articulação política para alguém indicado pelos partidos do Centrão. Bolsonaro vai pedir, através do seu advogado, vai pedir ao Supremo Tribunal Federal o impedimento dos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, que foram indicados para o Supremo, depois do aval do Senado, foram indicados pelo Supremo, pelo Lula. E eles vão pedir a suspeição desses dois ministros na votação do processo no qual ele é réu, né, por participar, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, por participar de uma trama para dar um golpe de Estado no final dos anos de 2022, quando viu que não foi eleito pelas urnas. Os eleitos foram o Lula e Geraldo Alckmin. O ministro Alexandre de Moraes diz que essas empresas de tecnologia, as Big Techs, não são enviadas de Deus. Justiça reconhece a prescrição em processos contra Guido Mantega. A 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito de Brasília declarou o arquivamento de denúncias contra o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, em um processo relacionado à Operação Lava Jato, lavagem de dinheiro que teve início com a Operação Zelotes. Na decisão, o juiz titular Antônio Cláudio Macedo da Silva atendeu a um pedido da defesa do ex-ministro, que, por sua vez, foi posteriormente respaldado por uma manifestação do Ministério Público Federal. O argumento é que houve prescrição do suposto crime. Passou o tempo e prescreveu, e o de crime não foi julgado. Guido Mantega, que ocupou o cargo de ministro entre 2006 e 2015, foi denunciado por suposto crime contra a ordem tributária, mais especificamente na tipificação patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público. O delito prevê pena máxima de 4 anos de prisão. Diz o ministro que deu a prescrição, que reconheceu a prescrição. Abre aspas. Houve uma longa persecução em que se acusava injustamente o ministro Mantega. Havia uma deficiência de elementos que o incriminassem e que levou à demora do processo. Não houve elementos para uma eventual punição no prazo previsto pela lei, o que acabou por determinar o arquivamento do caso, afirma José Roberto Batóquio, advogado de defesa de Guido Mantega na ação. Com essa matéria,
aqui das páginas internas do jornal O Globo, nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta terça-feira, dia 25 de fevereiro, agradecendo a sua audiência aqui na TV da Transparência, convidando você a continuar com a nossa programação. Até a próxima oportunidade.